Se liga nessa história. Ih, que revolta da cachaça é muito importante a gente entender, né? Não só para vestibular, não. Mas não é louco, não é uma questão tão cultural, né? O brasileiro e a cachaça tá ali, né? Sempre tão próximo, né? Aquela coisa de amor e ódio com a cachaça e tudo mais. Vamos entender de onde vem essa coisa louca, essa paixão do brasileiro por cachaça, beleza? Para isso a gente vai ter que se localizar no tempo. Não adianta. História é isso, né? Tem que saber quando que aconteceu a revolta da cachaça. Aconteceu lá no período colonial, cara, em 1660. E acontece no Rio de Janeiro. Então a gente pensa assim, a cachaça, onde é que foi? Foi lá no interiorzão? Não, cara, foi no Rio de Janeiro mesmo. Pra começar a contar da revolta da cachaça, primeiro a gente te contextualiza. A gente fala o que estava acontecendo na época para entender legal a revolta, certo? Então vamos lá. Por volta de 1640, 20 anos antes dessa revolta acontecer, Portugal estava conseguindo ficar independente de novo, porque Portugal estava atrelado ali à Espanha, estava acontecendo aquela União Ibérica. Portugal não estava com 100% de liberdade para fazer o que queria. Quando dá o ano 1640, Portugal consegue se libertar então do rei espanhol, do Filipe IV na época, e aí ele fala, legal, estamos independentes de novo, estamos devendo, estamos com muita crise. Precisamos pegar mais dinheiro das nossas colônias. Ei, Brasil, me dá mais dinheiro. Então o período é de Portugal vindo para a colônia brasileira e oprimindo, e apertando a vida da galera mesmo. Tá legal, então beleza. O contexto é de opressão da metrópole. Além disso, por volta de 1647 até 1649, acontece uma parada muito doida. Os portugueses querem fazer uma lei que agora só escravo vai poder tomar cachaça ou pessoas lá de Pernambuco. Aí, que doideira, por que a pessoa não pode tomar cachaça? É pensando assim na saúde pública que eles fazem essa lei? Não é. É que o português estava vendendo vinho pro Brasil e não queria a concorrência da cachaça. Se o brasileiro ficar tomando cachaça, ele não vai tomar vinho. E aí então os portugueses falaram, olha, agora vocês não podem mais tomar cachaça, só quem é de Pernambuco. Assim vocês que quiserem tomar uma bebida alcoólica vão ter que comprar o nosso vinho. Essa era a ideia de Portugal. Mas sabe como é que é Brasil, né? Difícil tirar a cachaçinha lá do balcão, do bar, do boteco, é complicado. E aí Portugal tentava então tirar a cachaça, né, do copo da brasileirada. E era muito treta. Quando dá o ano 1654, 5 anos depois então dessa lei portuguesa, 1654 é quando a Holanda é expulsa do Brasil. A Holanda leva o açúcar brasileiro, que é muito bom, lá para as Antilhas e produz muito açúcar lá e faz a venda do açúcar aqui cair. Agora, um milagre da vida é que com a mesma cana que você produz o açúcar, você consegue produzir a cachaça. Então, quando o brasileiro parou de vender tanto açúcar, ele começou a produzir mais cachaça. E nisso os portugueses ficam malucos, falam, não, para com essa cachaça toda aí. Por volta de 1659, um ano antes da revolta, os portugueses vão lá nas alambiques, nas fábricas de cachaça e tacam fogo. Destroem as alambiques. Aí você mexeu com a pessoa errada, maluco. Que isso, tirar a cachaça da minha frente. Aí agora que vai começar a revolta mesmo. A galera fica maluca porque tiraram a cachaça na frente do povo. Isso não se faz, não sem avisar. Ano de 1660, o governador do Rio de Janeiro, que era conhecido como Salvador Correia de Sá. Essa família de Sá era mó importantona no Rio de Janeiro. Até esse governador, que logo em janeiro de 1660, ele vai falar assim pra galera, ó galera, eu vou aumentar os impostos de vocês aqui do Rio de Janeiro. Mas pra vocês não ficarem bravos comigo, eu libero a cachaça pra vocês. Todo mundo falou, demorou, mano. Ei, a gente paga mais imposto, mas vai tomar uma cachaçinha. Mas ele fez isso sem autorização do rei. E na época o Brasil era uma colônia, o governador não tinha essa autonomia. Então no dia 30 de janeiro, a Companhia de Comércio lá de Portugal falou assim pra ele, ei maluco, vou fazer uma intimação pra você. Para de liberar o consumo de cachaça no Rio de Janeiro, é proibido, não pode. E o governador fez vista grossa, o governador falou, não sei de nada, ó, quem tá vendendo é meu tio, o tio dele, vendia pra ele. Então ele não queria parar. Todo mundo tá feliz? Tá feliz? Não, nem todo mundo tá feliz. Tem gente que não tá feliz, você acredita? 112 senhores de engenho ali da redondeza ali do Rio de Janeiro vão se organizar para ir contra essa mudança do governador do Rio de Janeiro. A revolta toda aconteceu porque um governador do Rio de Janeiro, chamado Salvador Correia de Sá, ele inventou um imposto novo e também permitiu que a galera tomasse cachaça, tudo isso sem autorização de Portugal. A galera do Rio de Janeiro, muita galera aceitou. Esses 112 senhores de engenho não aceitaram.
E aí eles começaram a se organizar, porque eles queriam depor essas tarifas que não existiam. E eles começaram a pressionar. Teve até um dia que eles pegaram uns barquinhos e começaram a tocar sinos dentro desses barquinhos para chamar a atenção da galera. Para a galera ir contra aquela nova tarifa desse governador loucão que faz tudo sem autorização de Portugal. E esses senhores de engenho chegam até a organizar uma tropa, uma pequena tropa, ou seja, uma galerinha armada, para ir contra mesmo esse governador do Rio, ou seja, dar uma baita treta. O governador do Rio de Janeiro, que sempre estava dando ali umas viajadas, nem ficava muito ali, ele ficava pensando assim, peraí, se a galera tá revoltada comigo, eu vou chamar Portugal para me ajudar. E ele chama Portugal para ajudar ele, só que Portugal fala, não, peraí, os revoltosos estão certos. Isso já em 1661, tá? Um ano já desse impasse. E aí Portugal, em vez de ajudar o governador do Rio, ajuda os rebeldes. E fala, você governador do Rio de Janeiro, você Salvador de Sá, você tem que vir depor. Eu não deixei você mudar o imposto e nem permitir a...